Boa noite a todas e todas. Queria saudar a mesa, saudar meus colegas que estão nessa jornada, parabenizar a Fátima por esse belo cenário aqui, à la televisão, e começar a dizer que fico muito contente de estar participando dessa campanha, dessa jornada em direção à reitoria da nossa universidade. Eu queria dividir então essa minha fala em nome da nossa chapa 2 em torno de alguns tópicos em linhas bastante gerais e que depois, se o tempo permitir, a gente vai aprofundando. Então, o primeiro dele é começar com a data de hoje. A data de hoje celebra-se o Dia Internacional do Livro. É uma data que foi criada pela Unesco e não temos muito encantamento com a história das datas, mas pelo fato de trabalhar com livros e trabalhar com a questão da leitura, eu acredito que a gente possa começar imediatamente com um aspecto fundamental do que a gente propõe para a universidade, é um fortalecimento de uma política de leitura do livro e editorial da nossa universidade. Esse fortalecimento dessa política editorial e política de leitura estaria intimamente ligado a uma política de comunicação que consideramos absolutamente fundamental para a universidade. Acreditamos que temos um nível de produção absolutamente significativo, bastante desigual dentro da universidade. No entanto, por uma falta de comunicação intramuros e extramuros, essa produção da universidade não consegue circular. Eu queria dar um exemplo para os colegas, para compreenderem um pouco da importância do papel da universidade na formação da juventude e nas mudanças radicais que são possíveis a partir de uma intervenção altivista da universidade na sociedade. Você tem, por exemplo, no Brasil, nós temos uma média de leitura de 4 livros por pessoa por ano. A Universidade de Passo Fundo, é uma universidade municipal, organiza há 30 anos a jornada de literatura, num trabalho intenso articulado com os sistemas de educação do município, e o índice de leitura de Passo Fundo é 6,3 livros por ano, equivalente ao nível europeu. Então, acho que exemplos como esses que têm que nos levar a pensar numa política editorial que fortaleça a leitura dentro da universidade. Nesse aspecto, eu vou repetir o que temos insistido: é fundamental que os estudantes que aqui estão e que a gente tanto reclama, que tem pouca participação, que não estão tão envolvidos nos processos formativos, compreendam que, além da formação específica de conteúdo, uma política de leitura, um hábito de leitura é absolutamente fundamental. Então, nós temos insistido numa proposta de fortalecimento, que estamos chamando de empoderamento da assistência e depois da permanência do estudante da universidade, transformando as residências universitárias, transformando os restaurantes universitários, transformando e criando espaços de convivência que sejam espaços onde seja possível produção multimídia, produção de conteúdo, rádio, web, produção de livros, produção de textos literários, de tal forma que, com isso, a formação do nosso estudante se dê empoderada por essa perspectiva mais global, mais integral, que não apenas do seu conteúdo específico. Nesse sentido, a implantação de clubes de leitura, de pontos de troca de livro, de uma política de circulação e de produção de livros é absolutamente fundamental. Nesse sentido, propomos para a EDUFBA uma reformulação radical. A EDUFBA tem feito um esforço absolutamente surpreendente, a produção da ordem de 100 livros por ano, livros produzidos pela universidade. E o que é mais fundamental de tudo isso, temos que continuar a fortalecer uma política de liberação desses conteúdos, liberação dos conteúdos com licenciamento aberto através do fortalecimento dos repositórios. No entanto, a EDUFBA faz tudo isso com 2 funcionários, com 2 servidores técnicos administrativos, 12 funcionários terceirizados pagos pela FAPEC, mais 2 terceirizados, apenas 2 funcionários da UFBA e 23 estagiários. Então, uma política de estagiários que temos que fortalecer, mas obviamente não na perspectiva de suprir uma carência de profissionais. Nesse sentido, é extremamente importante
que esta política de livro para a universidade inclua um fortalecimento da indústria, dando a ela uma outra dimensão na perspectiva da produção editorial da nossa universidade. Claro que, junto com isso, temos que urgentemente pensar num fortalecimento das nossas revistas acadêmicas, criando dentro da Edufba um núcleo de revistas que possa atender a todas elas, mas não repetindo uma máxima que tem acontecido nas políticas públicas brasileiras, que é privilegiar os privilegiados. Os dados que nós temos das nossas revistas acadêmicas da universidade são de qualificação do sistema Qualis muito baixo. Então, o que nós precisamos é fortalecer, e aí a interação com o Instituto de Letras, com o Departamento de Computação, com o Departamento de Comunicação, é absolutamente fundamental para que evite que a gente faça esforços individualizados, como eu faço como editor de uma revista, a revista Entre Ideias da Faculdade de Educação, para tentar conseguir fazer com que essas revistas sejam mais qualificadas. Essencialmente, a minha experiência, aliás, nesses últimos 2 dias, está acontecendo aqui na Bahia um encontro de editores de periódicos acadêmicos, aqui em Salvador, do Norte e Nordeste. O que temos visto é que uma revista, ela termina se qualificando melhor quando basicamente tem uma infraestrutura de gestão, de apoio, que coloque ela com regularidade, com apoio editorial, para que ela possa circular. Então, nesse sentido, nós propomos a criação deste núcleo e que ele articule com todas as unidades envolvidas com a leitura e com o livro, para que sejam fortalecidas todas as suas ações. Mas mais do que isso, uma outra questão que temos insistido com muita clareza é a necessidade de uma política de integração da nossa universidade com as demais instituições de ensino superior no estado da Bahia. Não podemos esquecer que hoje temos uma posição privilegiada de termos 11 instituições públicas de ensino superior, 5 federais, 4 estaduais e 2 institutos. Então, uma política articulada entre as universidades no sentido de mudar a realidade do livro e da leitura, entre outras coisas, envolvendo todas essas nossas instituições públicas. O segundo bloco da minha intervenção, que queríamos trazer para os colegas, é discutir exatamente o fato da nossa universidade à noite. Estamos num debate, esse é o único debate que vai acontecer à noite, e temos hoje na universidade uma situação dramática do meu ponto de vista. Eu sou professor do curso noturno e nós precisamos avançar muito no fortalecimento da universidade à noite. Não podemos continuar nos contentar em termos à noite escolões de 3º grau. A universidade à noite precisa funcionar com ensino, pesquisa e extensão. A universidade tem que funcionar de forma plena, não só os serviços para que os alunos possam efetivamente estudar, mas toda uma dinâmica da vida universitária tem que estar muito fortalecida, de tal forma que a gente possa ter na vida universitária noturna a mesma dinâmica que temos na vida universitária diurna. É claro que isso vai demandar pensarmos também qual a nossa perspectiva, e eu não gostaria de avançar muito nessa questão, nesse debate por causa de tempo, com relação à expansão da nossa universidade. A expansão da universidade não pode, repito, tenho dito isso publicamente, não pode se dar a partir de simplesmente implantarmos salas de aulas em qualquer outro lugar da cidade de Salvador, do estado da Bahia, e para lá os professores se deslocarem para ministrarem aulas e de lá se afastarem. De tal forma que teríamos lá uma universidade de 2ª categoria, já sabemos quem são os que vão frequentar, e aqui um núcleo privilegiado que juntaria ensino, pesquisa e extensão. Mais do que tudo, a questão da pós-graduação. Precisamos avançar na pós-graduação noturna em nossa universidade e, seguramente, esse é um aspecto extremamente importante, porque a pós-graduação noturna garante potencialmente a existência da pesquisa e indiretamente da extensão nesse período. Uma observação paralela a isso, mas que é extremamente importante, diz respeito à questão da segurança. E esse, obviamente, é um aspecto que nós não vamos resolver apenas com o imuramento da universidade, mas nós vamos resolver com uma ocupação plena da nossa universidade durante os 3 turnos.
Nesse sentido, é claro e evidente que nós temos que compreender que a universidade, enquanto uma instituição que congrega da ordem de 40 mil pessoas, tem obrigação de numa relação altiva com a Prefeitura e com o Governo do Estado, garantir segurança no seu entorno. Repito, segurança no entorno não significa e não pode significar a presença de polícia militar dentro do campus. Essa tem que ser uma posição que temos que defender de forma intransigente. A postura da Polícia Militar, o comando da Polícia Militar se dá a partir do governador do Estado e não da dimensão autônoma que a universidade precisa ter. Outro aspecto que me parece extremamente importante diz respeito a esta eleição e a todo esse processo que nós estamos vivendo. E aí eu queria aproveitar esses últimos 5 minutos que tenho para comentar alguns aspectos relativos ao processo eleitoral e a forma como nós podemos e devemos conduzi-lo daqui para frente. Fica o nosso compromisso, enquanto administração da universidade, que nós temos que lutar junto com a Andifes para uma mudança radical na legislação que não permite que a eleição dos seus dirigentes se esgote dentro da universidade a partir de uma legislação que nos obriga a fazer essas manobras de fazer uma consulta não formal para depois combinar com o colégio eleitoral. Temos que garantir que a legislação seja modificada, e isso obviamente depende da posição da gestão, para que o processo se encerre dentro da universidade. E ao se encerrar dentro da universidade, ele pode então colocar para todos os candidatos condições absolutamente iguais de competição. Nesse sentido, é importantíssimo dizer que na nossa campanha todos os gastos estão publicamente colocados na nossa página. Será detalhado qual as doações que estão sendo feitas, quanto cada material está conduzindo, está custando, e isso está sendo feito de forma transparente, como tem que ser transparente a gestão da nossa universidade. Por último, queria colocar uma pequena observação, mas que é absolutamente fundamental, que diz respeito ao processo de condução dessa eleição. Observem os colegas que nós vamos ter debate esta semana, pulamos uma semana para os debates continuarem na próxima semana. E na semana que pula os debates, a APUB, como um dos membros da Comissão Eleitoral, organiza um seminário esse que tem vários dos apoiadores de um dos candidatos como membros do Conselho do Comitê Científico. Então é óbvio que esse seminário fez parte e faz parte da campanha e não foi colocado explicitamente dessa forma. Nesse sentido, entramos com uma representação na terça-feira pela manhã, pedindo explicações sobre essa situação. Além disso, e aí encerrando, queremos dizer que nessa perspectiva que temos da universidade, um dos pontos mais fundamentais que temos que trabalhar é a luta e a defesa pela autonomia da universidade. Então, partimos de um aspecto menor, no sentido de que não macro, da política do livro, para pensar na necessidade de que a nossa universidade tenha, junto à Andifes, junto aos órgãos do governo federal, junto à mídia de uma maneira geral, uma luta intransigente pela autonomia da universidade. Nós não podemos continuar tendo nossos orçamentos, nossas pesquisas dirigidas de fora, seja através de contratos de gestão, como vimos acontecer isso com a EBSERB e com o REUNE, que nos obriga a expansão ser feita de acordo com aquilo que foi contratado, seja através de pequenas coisas que nós nem mais percebemos, como sendo os editais de pesquisas. Editais esses, inclusive, que vão fazendo moda e vêm da esfera federal e vão chegando até para pequenas coisas que aconteçam dentro da universidade. Por último, queria dizer que é uma alegria muito grande para mim estar nesse momento como candidato reitor e junto com o professor Ângelo Serpa, nesse dia participando do primeiro debate. Hoje é o dia do aniversário do professor Felipe Serpa.
figura importante e marcante, reitor magnífico dessa universidade, que na sua gestão trouxe importantes avanços, entre os quais, com muita alegria, tive o prazer de implantar a internet aqui na universidade e na Bahia. Esse é um momento muito especial para nós e, nesse sentido, eu queria desejar toda essa nossa caminhada à saudosa memória do nosso querido Pajé Felipe Serpa. Muito obrigado.